Varela no ar, o programa do Varela está começando agora em Fortaleza, Ceará, 11 de julho de 2011. E um cordial abraço, nossa gratidão, nossos agradecimentos ao nosso querido público que nos acompanha no nosso programa, com sua audiência, seu carinho, né? Sua atenção. E lembramos que os nossos diretores gerais são a família Varela, né? Formados pela família Varela. Lucas, Nayara e Mona Lisa Varela são os nossos diretores gerais. Eles são responsáveis aqui pelo nosso programa, né? Preparam tudo para que chegue aí no YouTube. Você acessa Jonas Varela no YouTube, clica em pesquisar e aparece os nossos programas, né? Então, no nosso programa de hoje, Varela no Ar apresenta... deixa eu ver aqui, às vezes eu esqueço aqui o título do... Apresenta meu Varela no Ar, The Life of Jesus. É o título do original em inglês. The Life of Jesus. É a vida de Jesus, não é? Vida de Jesus. Tende em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E o Varela no Ar apresenta a vida de Jesus, os ensinos de Cristo, é o 10º capítulo, fonte de paz e felicidade para o lar, no programa do Varela. Está aqui o nosso merchandise, que fica, né? Nosso merchandise, né? A religião entre os judeus se tinha tornado quase uma mera observância de rito e cerimônias. À medida que se iam apartando do verdadeiro culto de Deus, perdendo de vista a virtude espiritual da sua palavra, procuravam substituir essa falta com acréscimos de cerimônias e tradições de invenção própria. Somente o sangue de Cristo é que pode purificar do pecado. Unicamente o seu poder nos preservará do mal. Entretanto, os judeus tinham acabado por fazer depender sua salvação das suas próprias obras e das cerimônias que observavam. Repousando no zelo manifestado por tais atos exteriores, consideravam-se justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Sua esperança, porém, estava posta em grandezas mundanas. Sua aspiração eram riquezas e poder que eles reputavam ser o galardão merecido de sua suposta piedade. Esperavam que o Messias havia de estabelecer o seu reino aqui na terra e exercer o domínio de um grande príncipe entre os filhos dos homens. Contavam ser favorecidos na sua vinda com toda a sorte de benefícios terrestres e imagináveis. Jesus sabia que haviam de ficar desiludidos na sua esperança. Ele tinha vindo para ensinar-lhes coisa muito melhor do que procuravam. Seu fim era restaurar o verdadeiro culto de Deus. Queria estabelecer a religião pura do coração, que devia manifestar-se numa vida pura e num caráter santo. Em seu belo sermão da montanha, ele revelava o que Deus reputa mais precioso e o que verdadeiramente nos dá felicidade. Os discípulos de Jesus tinham sido influenciados pelas doutrinas dos rabinos,
e era a eles, em primeiro lugar, que suas lições se destinavam. Elas se destinam a nós igualmente. Temos necessidade de aprender as mesmas coisas. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Cristo. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem o seu estado pecaminoso e de indigência espiritual. São aqueles que reconhecem que de si mesmos nenhum bem conseguem fazer. Aspiram ao auxílio de Deus e Deus não lhes retém sua bênção. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Bem-aventurados os que choram. Isto não se refere àqueles que lamentam ou murmuram, ou que andam cabisbaixos, aparentando mau humor. Isto se refere aos que sentem verdadeira tristeza pelos seus pecados e que suplicam a Deus o perdão dos mesmos. Tais serão generosamente perdoados, e o Senhor diz: tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e os alegrarei na tristeza. Bem-aventurados os mansos, Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando maltratado, Jesus retribuiu o mal com o bem. Nisto deu-nos um exemplo que devemos imitar. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Justiça é a prática do direito, é a obediência à lei de Deus, que expõe os princípios da verdadeira justiça. A Bíblia diz: todos os teus mandamentos são justiça. A essa lei, Cristo, pelo seu exemplo, nos ensinou a obedecer. A justiça dessa lei patenteou-se em sua vida. Teremos fome e sede de justiça se aspirarmos o que nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações sejam modelados pelos que Cristo manifestou em sua vida. Havemos de ser semelhantes a Jesus se deveras o desejamos ser. Nossa vida pode assemelhar-se à dele e nossos atos estarem em harmonia com a lei de Deus. O Espírito de Deus, imprimindo essa lei em nosso coração, faz com que tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus. Deus está mais pronto a dar-nos o seu Espírito do que pais terrestres a dar boas dádivas a seus filhos. Sua promessa reza assim: pedi e dar-se-vos-á. Todos os que tiverem sede de fome e de justiça hão de ser fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é tratar outros melhor do que merecem. Assim Deus nos tratou. Ele tem prazer em usar de misericórdia. É benigno ainda com os ingratos e maus. Por isso nos ensina a tratar assim os nossos semelhantes. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração. Deus tem mais em conta o que realmente somos do que aquilo que dizemos ser. Não se lhe dá de como não se lhe dá de como parecemos exteriormente. O que deseja é que sejamos puros de coração. Então todas as nossas palavras e todos os nossos atos serão justos. Davi orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sejam agradáveis as palavras da minha boca
e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que tiver o espírito manso e amoroso de Cristo será, na realidade, pacificador. Tal espírito não provocará contendas, não falará com irritação, antes tornará ditoso o lar doméstico, inspirando uma doce paz que beneficiará a todos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Jesus sabia que por amor dele, muitos de seus discípulos haviam de ser encerrados na prisão e muitos ser mortos. Disse-lhes, porém, que não deviam entristecer-se por isso. Nada pode fazer mal àqueles que amam e seguem a Cristo. Ele estará com eles onde quer que estejam. Poderão ser mortos por sua causa. Em compensação, porém, Jesus lhe dará vida imperecível e uma coroa de glória que não murchará. Do seu exemplo, outros haveriam de aprender acerca do Salvador. Cristo disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Jesus logo devia sair deste mundo para tornar ao Pai, mas seus discípulos deveriam continuar a ensinar ao povo o amor de Deus. A eles cumpria serem luminares no meio das gentes. A lâmpada do farol, projetando sua luz para o mar, guia a nau a salvo ao porto demandado. Do mesmo modo, os seguidores de Cristo devem alumiar neste mundo escuro a fim de guiar os homens a Cristo e à pátria celestial. Eis o que a todos os discípulos de Cristo compete fazer. Jesus os chama para cooperarem com ele na salvação de almas. Tais ensinamentos eram estranhos e novos para os ouvintes de Cristo, e ele teve de repeti-los muitas vezes. Uma vez, um doutor da lei lhe dirigiu a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. O doutor não havia feito isso. Sabia que não tinha aos outros o amor que tinha a si mesmo. Em vez de arrepender-se, porém, buscou uma escusa para seu egoísmo. Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Os sacerdotes e rabinos muitas vezes disputavam acerca desse assunto. Não consideravam seus semelhantes a gente pobre, nem mostravam bondade para com eles. Cristo não se meteu a discutir razões, mas respondeu à pergunta do doutor com a narração de um fato acontecido havia muito tempo. Certo homem, disse ele, fez uma jornada de Jerusalém a Jericó. O caminho era ladeirento e pedregoso, e conduzia através de uma região deserta e agreste. Em meio da viagem foi assaltado por ladrões e despojado de tudo quanto o levava, sendo ferido e deixado na estrada por morto. Enquanto assim jazia, descia de Jerusalém pela mesma estrada, primeiro um sacerdote e depois dele um levita. Mas ao invés de socorrerem o pobre homem, um e outro passaram de largo. Esses homens tinham sido escolhidos para fazer o serviço divino no templo de Deus e, como ele, deviam usar de bondade e misericórdia. Seu coração, porém, era frio e insensível. Algum tempo depois passou um samaritano. Estes eram um povo desprezado e odiado dos judeus. Um judeu não se
não se dignava dar àqueles um copo d'água, nem uma migalha de pão sequer. Entretanto, o samaritano não se demorou a refletir nisso, nem mesmo hesitou diante do perigo de estar sendo observado pelos salteadores. Ali estava a esvair-se em sangue um estrangeiro prestes a render o espírito. Tirando a sua túnica, o samaritano envolveu nela ao semi-morto, deu-lhe a beber do vinho que trazia e verteu-lhe azeite nas feridas. Depois colocou-o sobre a sua cavalgadura e conduziu-o a uma estalagem, e aí cuidou dele durante toda a noite. Na manhã seguinte, tendo de partir, confiou o doente aos cuidados do estalajadeiro, dando-lhe dinheiro com a promessa de satisfazer toda a despesa necessária até seu completo restabelecimento. Assim narrou Jesus o fato. Depois, voltando-se para o doutor, perguntou-lhe: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: vai e faze da mesma maneira. Deste modo, Jesus ensinou que qualquer pessoa que necessitar da nossa ajuda é nosso próximo. Devemos tratá-la do mesmo modo que desejaríamos ser tratados nós mesmos. O sacerdote e o levita pretendiam estar observando fielmente a lei de Deus. Em realidade, porém, foi o samaritano quem verdadeiramente a cumpriu. Seu coração era bondoso e caritativo. Tendo cuidado do ferido, revelou com isso amar a Deus e ao homem, pois a Deus agrada que façamos bem uns aos outros. Nosso amor a Deus só podemos manifestar sendo bondosos com aqueles que nos rodeiam. Um coração bondoso e amorável vale mais do que todos os tesouros do mundo. Aqueles que vivem para fazer bem revelam com isso ser filhos de Deus. Serão eles que hão de reinar com Cristo no seu reino. Nós indicamos a leitura Isaías capítulo 57, versículo 15, Jeremias capítulo 31, versículo 13, São Mateus capítulo 11, versículo 29, Salmo 119, 172, São Lucas 11, capítulo 11, versículo 9, São Mateus capítulo 7, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 32, Salmo capítulo 51, versículo 10, São Mateus capítulo 5, versículo 3 a 10, São Mateus capítulo 5, versículo 14, São Lucas capítulo 10, versículo 25 a 29, São Lucas capítulo 10, versículo 35 a 37. Meus irmãos, nós concluímos aqui a leitura do 10º capítulo da vida de Jesus, os ensinos de Cristo, fonte de paz e felicidade. Foi esse aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver aqui. É o 10, deixa eu ver. 10, os ensinos de Cristo, exatamente. No próximo programa da vida de Jesus, do quadro A Vida de Jesus, no programa do Varela, nós faremos a leitura do capítulo 11, o dia de repouso de Jesus. Então, tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agradecemos a nossa audiência, do nosso querido público, ouvinte, e o carinho. Tudo de bom.